eu vou falar um pouquinho sobre perícias de informática, vou dar alguns exemplos da parte científica, perícia de audiovisual, perícia em local de crime, que tem a ver com minha tese, que foi drones na cena do crime para investigação, drones inteligentes, e vou falar um pouquinho sobre a montagem, aspectos práticos da montagem do protótipo. Historicamente, a investigação criminal ela é muito baseada na comunicação dos criminosos, né? A investigação parou de ter eficiência, bandidos e a própria vítima não conversava mais por telefone, e então passou a ser conversado tudo por dados. E muitas vezes criptografados, que você não consegue ver, ainda que você consiga pegar os dados, você não consegue fazer a leitura. A solução é fazer a apreensão. A cada mês você tem dezenas de aparelhos que são lançados no mercado de forma diferente, de marcas diferentes e de chipset diferentes. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um exame de verificação de edição. É o exame de copy-cola, que a gente chama de copiar e colar, é onde você pega uma região de uma fotografia e cola em outra, no sentido de ocultar ou de fazer qualquer alteração que possa mudar o sentido. Tem 3 artigos e, basicamente, você pega uma região e compara com todas as outras da imagem. Você pode ter uma imagem que aparentemente não tem nenhuma alteração, então já é um indício que houve adulteração, mas a gente roda o algoritmo e percebe que teve realmente uma clonagem. E importante é você atribuir fonte a uma imagem, uma fotografia. Você tendo a fotografia, você pode determinar qual foi a câmera fotográfica que fez aquela imagem. Isso pode colocar alguém na cena do crime ou não. 4 artigos que falam sobre isso. A gente tira várias fotografias com o celular ou algum dispositivo que capturou as imagens, faz uma média do ruído e faz uma correlação com a imagem questionada. Uma outra forma de detectar edição é olhando evidências de compressão, artefatos de compressão na imagem. Na compressão JPEG, você divide ele em quadros de 8 por 8 pixels. Faz a transformada DCT, a quantização, e você tem essa matriz de quantização que é característico da máquina fotográfica, essa matriz de quantização. E essa matriz de quantização vai no arquivo JPEG. Então, você consegue verificar, através dessa deformação do grid, consegue ver onde pode ter uma clonagem de imagem. Eu queria falar agora um pouquinho sobre exame de local de crime e, junto com isso, minha tese de doutorado, que é drones inteligentes para investigação de cena de crime. Sempre que há um crime, os policiais que chegam isolam o local e aguardam a equipe de perícia para fazer análise, verificar os vestígios. A ideia da gente foi colocar um drone na cena do crime, que ele faça um levantamento e procure esses vestígios do crime. Foi construir um drone que faça isso bem de forma automática, né? Então ele sai varrendo o local de crime e tenta encontrar, detectar objetos na cena do crime. O sistema que a gente chama de AirCSI, ele tem 3 subsistemas. Primeiro, você autolocalizar o drone e depois você fazer o processo de controle para fazer com que o drone vá sozinho aos locais, sempre georreferenciando sua posição e os objetos que detecta. E o subsistema de detecção de multiperspectiva detective, que é possível porque você está georreferenciando, então você pode garantir ou verificar se o objeto que eu estou detectando naquela posição é aquele mesmo, já que eu faço a detecção várias vezes do mesmo objeto. Então, eu vou falar um pouquinho ERS-SLAM, que é um sistema de autolocalização e mapeamento simultâneo, e faz a detecção de features na imagem. Então, você levanta a característica dessas features, faz uma comparação da câmera da direita e da esquerda, identifica as mesmas features e faz por triangulação, você coloca no mapa do ambiente. A partir daí, você faz isso também para o próximo frame. Então, você tem um vetor de coordenadas do drone e, por outro lado, a gente tem um conjunto de key points. Esse vídeo aqui foi o que a gente apresentou no artigo, nesse artigo do SLAM, que mostra que ele vai colocando os key points à medida que vai se deslocando e vai traçando a trajetória do drone. Então, a gente vai trabalhar agora com a parte de detecção de imagem. A gente utilizou uma rede IOLO, versão 3, já pré-treinada com dataset Coco, ali já tem muitos objetos, então chega de 80 objetos, que ele já faz a detecção disso. E treinou com armas, a gente fez um treinamento específico
acrescentou ao treinamento dele por o treinamento de armas de fogo. E já sabendo qual é a posição do drone, você consegue estimar a posição de cada evidência. No final, a gente consegue implementar ele em um simulador e em um drone real. Então, ele passa várias vezes, faz o zigue-zague em alturas diferentes e detecta, confirma a detecção dos objetos. Tá? Também foi feito com o drone real, né? já simulando também algumas evidências no chão. O Phantom, da DJI, ele é meio travado quanto a isso, contra ao SDK para trabalhar com ele é meio limitado, é uma arquitetura meio fechada. A gente passou a utilizar o Bebop. A parte de controle é via Wi-Fi, é muito mais fácil você fazer o controle dele. Então, a gente passou a utilizar o Bebop. Queria agradecer a atenção de vocês e estou aberto agora a perguntas. Agradecer, Pompílio. E eu acho que deve ter algumas perguntas. Você já inspirou pessoas aqui. Sonilde disse que já quer ser perito da PF. Aí tem um outro aqui que está dizendo que você é o MacGyver. O MacGyver da PF da Bahia, sabe tudo. Qual o ambiente máximo em número de obstáculos que o Air Slam consegue deslocar? Eu falo na tese que você tem que colocar em uma altura que não tem obstáculo no plano que ele vai rodar. Isso aí pode ser feito depois, né, mas ele não tem previsão de detecção de obstáculos. Existem outros algoritmos de deslocamento de drones em ambiente de florestas, por exemplo? Sim, já tem alguns softwares, inclusive online, né, para você deslocar em florestas, em ambientes, e inclusive a gente usa alguns desses softwares para fazer, verificar crimes ambientais. Tem uma pergunta aqui não relacionada, mas eu também perguntaria qual é o programa que você usou para fazer esse vídeo, né? Essa projeção atrás da webcam. Parece que vocês estão vendo aí, o que está no fundo, na verdade, é uma tela verde, né? É simples, o OBS é um programa gratuito que você pode fazer o chroma key, né? Tirar a imagem e botar uma imagem atrás. Eu estou em minha casa e o que está atrás é o laboratório. Ah, sim, tem aqui. Você usou alguma biblioteca open source, tipo o OpenCV? Rapaz, usei muita coisa, viu? Usei o OpenCV, é claro, o OpenCV é importantíssimo, isso é usado basicamente em tudo que tem em relativo à visão computacional, né? Um Qt com várias bibliotecas, o próprio Iolo, ele é uma biblioteca que é do autor mesmo, que eu usei em C. Uma outra coisa que eu soube aqui que o seu orientador falou, né? Seu trabalho teve uma repercussão muito boa internacionalmente, não foi isso? Interessante que esse último artigo que a gente fez, a gente estava, vamos deixar isso para lá, você já tem a quantidade de artigos suficiente, não precisa. Aí eu disse, não, rapaz, agora eu já fiz muita coisa, vamos fazer esse artigo, que é a ideia do Multi-Perspective Detection. Depois que foi publicado o artigo, eu recebi alguns pedidos de entrevista em alguns sites, na verdade, de um site só para pedir de entrevista, e outros seguiram esse site e foram fazendo publicações sobre o próprio artigo. Que como ficam as técnicas de perícia de deepfakes. Acho que deepfake acho que é um grande problema, né, do mundo atual, né? E aí nós temos novos desafios, principalmente quando a gente usa técnicas modernas de manipulação e adulteração de mídias. Eu vou falar uma coisa importante. A perícia feita em material digital, né, tipo alteração de vídeo, alteração de imagem, é igual uma perícia normal em um local de crime ou de algum objeto. Ele aparentemente é muito difícil e parece muito com real, com uma coisa feita. É a mesma coisa que você fazer um crime perfeito. Você chegar no local e alterar de forma que alguém consiga descobrir. Tudo que você faz deixa algum tipo de vestígio. Então, até imagens feitas digitalmente, esse deepfake que apresenta a pessoa falando com a voz de outra, isso é bem fácil de passar para uma pessoa comum que está assistindo. Mas quando você consegue analisar os dados em si, as imagens bem detalhadas, você começa a perceber pequenas alterações que fica claro para você que não é verdadeiro. Pega um caso real, é que você vai descobrindo alguns detalhes e que podem desmascarar facilmente um falsário, entendeu? Então,
ele coloca algumas características na imagem, movimentação e repetição de movimento que pode caracterizar que é falso. Interessante. Eu acho que a gente teve uma quantidade muito interessante de perguntas, muita discussão, muita interação. Eu vou agradecer mais uma vez, Pompílio. Muito obrigado. Obrigado, Alan. Tchau, obrigado a todos. Obrigado pela atenção.